Delmíndia Mulher. Olá, o programa Por Dentro da Política está no ar e recebe ao vivo o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado estadual pelo PSDB, Fernando Capês. Seja muito bem-vindo, presidente. Muito obrigado, Silvia. Um prazer conversar aqui com os seus telespectadores. Muito bom. E já vamos começar logo, porque o presidente Fernando Capês vai responder perguntas da população sobre assuntos pertinentes do estado de São Paulo. Há pouco mais de 100 dias no comando do Legislativo Paulista, o deputado acelerou a pauta de votação de projetos, criou a ouvidoria que vai trazer para a Assembleia as demandas da população de todo o estado e ainda aproximou a Assembleia dos cidadãos. Vamos ver? Meu voto é para Fernando Capês. Voto no Fernando Capês. Voto no nobre deputado Fernando Capês. Meu voto vai para o deputado Fernando Capês com muita alegria e com a certeza que a Assembleia vai ser cada vez melhor. Seguindo a orientação da bancada do PT e pelos compromissos assumidos pelo grande deputado Fernando Capês em democratizar essa casa, declaro ele presidente da Assembleia com meu voto. Desde o dia 15 de março, o deputado estadual Fernando Capês, do PSDB, está à frente da presidência da Assembleia Legislativa de São Paulo. Para nos ajudar nesse mistério, junto à nossa mesa diretora, com a qual terei enorme orgulho de discutir e decidir democraticamente todas as decisões. Convidaremos, com a permissão do Ministério Público, um procurador de justiça, integrante da cúpula da instituição, com larga experiência na área de defesa do patrimônio público, para nos ajudar a administrar com parcimônia e respeito ao erário estas questões. Minha intenção é unir a Assembleia para que ela volte a ter o protagonismo do passado, para que as questões importantes, os projetos de lei mais relevantes, comecem aqui e terminem aqui, para que ela se aproxime mais da população, seja menos burocrática, menos cartorial, mais rápida, mais ágil, mais eficiente, que ela se desloque até os locais dos acontecimentos e não apenas faça o seu trabalho aqui internamente. Nas eleições do ano passado, o deputado Fernando Capês saiu das urnas como o primeiro parlamentar mais votado em São Paulo e o segundo em todo o Brasil. Os assuntos ligados à segurança, saúde, direito do consumidor e dos servidores públicos, defesa do meio ambiente e da causa animal são os mais defendidos pelo deputado Fernando Capês em 44 leis que criou ao longo de 3 mandatos. Antes de se tornar deputado, Fernando Capês seguiu carreira no Ministério Público Estadual. É promotor de justiça e soma títulos na formação, o de mestre em Direito Penal pela USP e o de doutor em Direito pela PUC. Tem nas prateleiras 60 livros de sua autoria nas áreas de Direito Penal e Processual Penal. Logo que ingressou na vida pública, em 1988, começou a se destacar especialmente quando participou do primeiro grupo de promotores de justiça pela defesa do patrimônio público e da cidadania no combate à violência das torcidas organizadas e à chamada máfia do lixo. Em 100 dias, na presidência da Assembleia Legislativa, o presidente Fernando Capês se empenhou em montar uma força-tarefa com todos os parlamentares para limpar a pauta de votações, abrindo espaço na casa para a discussão de assuntos atuais e de interesse do povo paulista. Também criou o NAI, Núcleo de Ações Estratégicas, um programa que está em implantação com o objetivo de aproximar o legislativo dos cidadãos por meio de uma ouvidoria que recolherá as demandas apresentadas pelo povo. Aprovadas as emendas 11 e 17. Parabéns. A partir deste núcleo, os deputados terão um raio-x das principais dificuldades enfrentadas no dia a dia pelos paulistas. Uma ferramenta para gerar ações da Assembleia Legislativa, como audiências públicas, debates e projetos de lei.
sob a presidência do deputado Fernando Capês, a Casa do Povo será do povo também nos finais de semana. O sábado que vem, dia 27, marcará mais uma ação na nova fase. A partir deste dia, a população ganhará a possibilidade de parar o carro no estacionamento da Assembleia Legislativa para frequentar o Parque do Ibirapuera aos sábados e domingos. Com medidas como esta, o deputado Fernando Capês busca resgatar a essência da Casa das Leis e do povo, o protagonismo no Estado. Uma Assembleia mais vibrante, mais dinâmica, mais próxima da sociedade. Sim, eu prometo. Nos lembramos bem desse dia, presidente. Mas olha só, você que está aí em casa pode acompanhar essa entrevista agora ao vivo pela web no site da TV Assembleia SP. Anota aí, www.al.sp.gov.br e clica lá em TV ao vivo. Agora, presidente Fernando Capês, como é que o senhor avalia esses 100 dias aí deste mandato? Olha, em primeiro lugar, Silvia, eu vejo a Assembleia mais unida em torno de projetos de interesse da sociedade. Evidente, tem situação, tem oposição, é uma Assembleia heterogênea, mas nós estamos nos unindo em torno de alguns projetos. Não é por outra razão que a gente aprovou até agora, quando nós assumimos, no dia 15 de março deste ano, havia 870 projetos na pauta. 870 projetos na pauta. A maioria vetos. Hoje, nós temos 205 projetos na pauta. São 665 projetos que foram votados, 84 novos projetos e 14 projetos encaminhados pelo Executivo muito importantes que também foram votados. Então, primeiro, acho que a união, o ambiente está muito bom, estamos unidos e isso tem implicado numa grande eficiência da casa. Bom, eu não tenho como deixar de perguntar isso para o senhor, essa sua passagem aí pela promotoria pública, né, que nos rendeu esse tipo de presidente que a gente está tendo aqui hoje. Isso deu base para o senhor combater as desigualdades e ingressar na vida política? Era meio que natural que isso acontecesse? Eu comecei, na verdade, a gente nunca faz uma coisa, Silvia, pensando na outra. Eu entrei no Ministério Público, minha preocupação foi ser um bom promotor e ajudar a minha instituição. Participei desse crescimento, eu entrei no Ministério Público antes da Constituição de 88. O MP, o Ministério, não era muito conhecido. Quantos anos o senhor tinha? Eu tinha 23 anos. Muito novo, hein? Muito novo. Então, ninguém conhecia o Ministério Público. Era praticamente a população, a sociedade, não sabia nem que órgão era A esse. gente ainda estava pós-ditadura, né? Pós-ditadura, o Ministério Público não processava e não incomodava os detentores do poder, poder econômico, poder político, por exemplo. E aí nós participamos deste crescimento. Trabalhei no Tribunal do Júri e, como você falou, na Promotoria de Defesa do Patrimônio Público. Lá que as ações mais conhecidas acabaram sendo o combate à violência das torcidas organizadas e o combate à máfia do lixo, que era um problema de superfaturamento de contratos na limpeza da cidade de São Paulo. Depois, em 2006, eu já tinha 20 anos de instituição, eu resolvi me licenciar, saí candidato a deputado estadual e, apesar de ter sido impugnado, foi o único ano... Qual a razão? O único ano que resolveram sustentar que promotor não podia sair candidato. Ah, essa era a explicação? Na minha, coincidentemente, na minha vez. Uai? Aí, promotor não pode. Nessa eleição pôde, na eleição passada também pôde, nas anteriores era possível, na minha, não. O que era? Medo? Eu não sei. Aí foi impugnado, o tribunal aqui do Estado, Regional Eleitoral, acolheu a impugnação e o TSE, por 6-1, disse não. Como o candidato entrou no Ministério Público antes da Constituição, é pacífico que ele tem direito a concorrer. E aí, então, consegui me eleger, fui presidente da Comissão de Constituição e Justiça no primeiro mandato inteiro, no segundo mandato fui segundo vice-presidente e primeiro vice, e agora assumimos a presidência. Quero fazer pela Assembleia com a ajuda dos meus companheiros, porque ninguém faz nada sozinho. O que ajudei a fazer com meus colegas com o Ministério Público. Elevar o nome do Poder Legislativo. E nós vamos acompanhar isso de perto, presidente, todos os dias, o tempo todo. Mais uma perguntinha aqui. Já que o senhor falou dessa experiência lá na promotoria, trazendo aqui para dentro dessa outra veia política, como que pode fazer para se aproximar
a Assembleia Legislativa de São Paulo rapidamente da população, os deputados perto da população realmente? Bom, em primeiro lugar, são ações que efetivamente mexam com a vida das pessoas. Esse é o primeiro ponto. Muita gente toma táxi para vir para cá, pede para o motorista trazer até a Assembleia Legislativa e motorista de táxi fala, mas o que é isso? Não sabe o que é. Confunde com a Câmara. As pessoas conhecem mais a Câmara Municipal, até Exato. porque as pessoas moram nas cidades, não nos estados, como já dizia o Franco Montoro. Verdade. Porém, nós precisamos fazer ações para tornar a Assembleia conhecida. Então, primeiro, ações de caráter social, simpáticas à população. Nós temos aqui um equipamento social importantíssimo. A Assembleia Legislativa, ela está localizada em frente ao Parque do Ibirapuera, Pois é. na Avenida Pedro Álvares Cabral, num ponto em que tem amplo acesso para as pessoas e o estacionamento ficava Fechado. subutilizado aos sábados e aos domingos. Pois é. Fechado. Ora, os usuários vêm até o parque, vão fazer as suas caminhadas, param muitas vezes nas ruas, perigo de serem furtados, roubados, Flanelinhas. ação de flanelinhas. O estacionamento do parque é insuficiente São para o por número volta de de usuários. 800 vagas lá também, assim. Então, em Zona Azul. Precisaria pelo menos o dobro. E lá é Zona Azul. Tem que pagar a hora e Aqui hora. não é Zona Azul e tem segurança. Então, como isso aqui, esse prédio, pertence ao povo, não pertence aos deputados, eu resolvi abrir o estacionamento, claro, com o apoio da mesa, do nosso primeiro secretário Enio Sim. Tato, segundo secretário Edmir Chedid, foi uma decisão da mesa. Nós abrimos o estacionamento e hoje tem mais de 700 vagas à disposição da população. Então, essa é uma primeira medida. Dia 27 agora, na Já verdade. começa né, que dia vai ser a 27 grande abertura. e vamos fazer uma inauguração, vai ter exposição do Fusca antigo, vai ter exposição da cavalaria da Polícia Militar, Vai ter food truck, vai ter festival de pipas, tudo para a população. Agora, além desse estacionamento funcionando aos sábados, domingos e feriados, vamos fazer aqui museus, vamos trazer a reserva técnica da Pinacoteca, obras que não estão sendo expostas, porque não cabem no prédio da Pinacoteca, vamos expô-las aqui. Vem pra cá. Museu do Ipiranga, o acervo do Museu do Ipiranga, vamos fazer mostras de cinema. Então, essa é uma maneira de trazer a população para dentro da Assembleia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a Assembleia ir até o encontro da população. Quer dizer, trazer a população ao seu encontro e depois também ir ao encontro da população. Como? Como? Sessões itinerantes. Nós estamos criando a ouvidoria, terminando de estruturar essa ouvidoria esse semestre, fazendo com muito cuidado, muito carinho. Vamos fazer um convênio com a Ouvidoria Geral do Poder Executivo, que já funciona há mais de 10 anos e muito bem. Tivemos com o ouvidor, o doutor Gustavo Húngaro, que foi corregedor-geral da administração. Estamos trocando informações, vamos fazer essa ouvidoria para que a população leve as suas reclamações, postulações, solicitações a esta casa. Que pode ser por telefone, pode ser vindo aqui, pode ser por site. Nós vamos- Enfim, vários caminhos. Exatamente. Vamos fortalecer o acesso via internet, Sim. informática, para poder, inclusive, registrar todas essas demandas. Fica na ata, né? Além dessa ouvidoria, como eu observei aqui na programação, nós criamos um núcleo de ação estratégica. A ouvidoria recebe as reclamações, o núcleo de ação estratégica vai até o local verificar o que está acontecendo. É o NAI. O NAI, até eventualmente até denúncias de mau uso de dinheiro público. E finalmente, o NAI vai ao local, a ouvidoria passa as informações, a Assembleia se desloca até o local E vai. em sessões itinerantes. Mas não simplesmente sessões burocráticas, formais, aquelas chatas, enfadonhas, que ficam com o prédio vazio, ocupam um prédio público, ninguém vai, não é divulgado. Nós vamos no Aquela local distância. para ver qual é o problema e só sair de lá depois que o problema for resolvido. Então esse é um segundo veio. O terceiro é através da produção típica nossa, que é legislar. Então produzir diplomas legislativos úteis para a sociedade. Quando eu falo para você que nós votamos aqui, limpamos a pauta, nós temos aí projetos importantes para serem votados. A inspeção veicular em todo o estado. Isso é uma novela, hein? É o item 590 da pauta. Já não pode mais ser item 590 porque só tem 200 projetos na pauta. Eu estou tentando, inclusive, zerar essa Tem que pauta. antecipar. Nós criamos aqui a PEC das instâncias turísticas, Sim. dos municípios de interesse turístico, extinguimos órgãos que não estão mais funcionando, enfim. Eficiência
eficácia e ações sociais. Vou pedir para o senhor segurar um pouquinho aí, presidente, porque a gente tem a participação da população das ruas também, que o senhor vai ter que continuar aí com essas respostas para todo mundo entender direito que nova Assembleia aqui de São Paulo a gente está falando. A TV Assembleia SP tem acompanhado de perto as demandas da maior cidade do país. Então, nós fomos para a rua ouvir quais são as maiores dúvidas, os questionamentos da população. Quem vai responder as perguntas, é claro, nosso convidado de hoje, o presidente Fernando Capês. Preparado, presidente? Vamos lá. Vamos lá, olho na tela aí para a nossa primeira pergunta. Meu nome é Luiz Fernando Alves, eu sou do bairro da Zona Leste de São Paulo, né, Vila Ema, e minha profissão é representante comercial. O maior problema de todos os representantes comerciais que trabalham fora do estado de São Paulo é principalmente a carga de imposto de São Paulo, que acaba atrapalhando as suas vendas fora de São Paulo, porque a carga de São Paulo é muito alta. O que eu gostaria de saber do presidente da Assembleia é o que ele pretende para fazer para diminuir essa carga, pelo menos para igualar com os outros estados, para que diminua o prejuízo para não só para nós representantes, como para as empresas de uma forma geral, poder trabalhar e fazer com que esse país cresça muito mais. Obrigado. Olha aí, presidente, Luiz Fernando falou. Como é que os deputados podem fazer para ajudá-lo nessa questão? Olha, Silvia, o Estado está enfrentando um problema de queda sistemática de arrecadação do ICMS. Eu tive com o governador Geraldo Alckmin, ele me mostrou, preocupado, tivemos uma redução de 800 milhões de reais do que era previsto para o que foi arrecadado. Retração da atividade econômica em razão desta crise. É uma crise econômica, é uma crise política e é uma crise de credibilidade. Quando há uma crise de credibilidade, os investidores se retraem. Recuo, não sabe o que vai acontecer. O Brasil, o mal do nosso país se chama insegurança jurídica. Não há segurança de regras. Isso faz com que o país não seja visto com seriedade no exterior. É um país hoje dos mais promissores, para não dizer o mais promissor para investimentos externos. No entanto, essa crise tem retraído os investimentos. Nós precisamos logo definir qual é o papel que o Judiciário vai ter, do Ministério Público, do Legislativo, do Executivo, para criar um ambiente em que as regras sejam estáveis, que não se invente uma ação do nada, e uma liminar que cai de paraquedas para parar todo o empreendimento que já estava autorizado, e que isso tem acontecido, infelizmente, muito. Então, o exacerbamento, a exacerbação da personalidade de cada agente judicial. É preciso verificar, porque isso está prejudicando o país. Segundo lugar... São Paulo consegue fazer isso sozinho? Não só sozinho, não. Nós podemos contribuir, sim, com muitas ações aqui internas. Inclusive, encontros entre instituições, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Procuradoria, Poder Legislativo, Poder Executivo, trocar ideias. Então, isso tudo atrapalha bastante, onera o custo da administração pública e, com isso, você tem que arrecadar mais tributos. Segundo, eu cheguei a levar, no mandato anterior ao governador Geraldo Alckmin, um estudo da Deloitte para redução de impostos. Ou seja, com a redução da carga tributária, em tese, se aumenta a atividade econômica, aumentando a atividade econômica, aumenta o consumo e essa redução acaba redundando no aumento da arrecadação. Sim. É que é um estudo teórico. Se você coloca esse estudo em prática e ele não funciona, o Estado já está arrecadando 800 milhões a menos. Se não funcionar, vai arrecadar 1 bilhão a menos, 1 bilhão e 200 a menos, então é complicado. E o terceiro, São Paulo é vítima da guerra fiscal. Nós somos alvejados pelo país inteiro. Estados de outras regiões, região Nordeste, por Espírito Santo, Paraná, Sul de Minas Gerais, Mato Grosso, começam a atacar o Estado de São Paulo dando incentivos, porque como eles não têm indústrias, não tem nada a perder. E o Estado de São Paulo acaba perdendo tudo, porque ele, infelizmente, não pode, se ele dá os mesmos benefícios, ele perde o que já tem. Então, é outro problema. Eu entendo a preocupação, é necessária, sim, uma redução da carga tributária, mas nós precisamos estudar todas essas questões. E uma outra questão, isso o Estado de São Paulo tem feito a lição de casa, é cortar despesas, gastar menos dinheiro público. O governador Geraldo Alckmin tem se esforçado, a meu ver, até com exagero, corta até o cafezinho no Palácio. Aí isso está me dando um gancho para fazer essa pergunta agora para o senhor, presidente. Aqui dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo, houve corte
de gastos? Houve redução de contratos? Olha, nós estamos fazendo sim. Como eu te falei, mostramos aqui no nosso monitor. Eu trouxe um promotor especializado em defesa do patrimônio público para gerenciar as contas da casa. E é o Dr. Sérgio Turra Sobrani. Trabalho monumental. Nós tivemos aqui em 100 dias, nós economizamos em compras do dia a dia de pregão eletrônico mais de 3 milhões de reais. O que quer dizer economizar mais de 3 milhões de reais? O orçamento oficial, autorizado, legal para as compras era de 6 milhões de reais. O doutor Sérgio 50%. fez isso, mas ele poderia, dentro da absoluta legalidade, fazer as compras neste valor. Ele chamou os fornecedores, espremeu os fornecedores, chamou-os para uma renegociação, eles chiaram, explicamos que há um novo panorama econômico no país, é necessário reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Isso aí já houve uma redução de 3 milhões de reais. 50%. 50%. Na área de informática, nós trouxemos um diretor de informática, diretor de comunicação, que está fazendo reduções da ordem de 25 milhões. Não significa que houvesse alguma coisa errada. Não. Significa que nós estamos retardando alguns investimentos, estamos renegociando alguns contratos, tem havido uma chiadeira dos fornecedores, mas nós estamos procurando tomar essas decisões. Compra de veículos, tem muitos veículos já em mau estado, os deputados rodam muito. Só trocamos veículos com 100 mil quilômetros, é um corte. Mas mesmo assim, eu estou segurando um pouco mais, se é 100, vamos ver se chega até 120 Faz mil, uma manutenção. até chegar um ponto em que a manutenção vai tornar muito dispendiosa a presença do veículo. Mas nós estamos procurando fazer esses cortes. Temos que trocar o mobiliário dos gabinetes, isso implica em gastos. Esperar um pouquinho mais. Então, essas medidas de austeridade, para a gente ser austero e dar exemplos. Nós temos gastos, evidente, então muitos funcionários na casa, temos gastos com pessoal, esses são mais difíceis, porque são direitos do trabalhador. Mas no que der para dar uma enxugada... Nós estamos procurando na própria TV, aqui você vê como é que está bonita, a TV está linda, perfeita, e estamos economizando. Estamos economizando e produzindo mais. Então, eu acho importante, na verdade, houve uma união de todos. Vamos todos dar as mãos, cada um vai perder um pouquinho, vamos apertar o cinto. E vamos trabalhar, quem vai ganhar a sociedade, nós vamos ganhar com retorno de imagem. Aliás, TV Assembleia SP, que o senhor me dá o gancho para falar aí, tem escutado bastante a voz da população. Afinal de contas, estamos dentro da casa que é do povo, a gente não pode ter outra linguagem. E falando nisso, vamos dar mais uma olhada na tela ali, que tem mais uma pergunta para o senhor, presidente. Olá, meu nome é Felipe Moreno Silva, sou paulistano, sou do centro de São Bernardo do Campo e gostaria de saber o que a Assembleia Legislativa pode fazer para evitar a corrupção. E aí, presidente, esse é um assunto que tem tirado o sono de todo mundo, porque é diariamente, em todas as mídias, a gente sendo bombardeado por essas informações. Infelizmente, a corrupção, ela veio praticamente com o deslocamento da família real em 1808, aqui para o Brasil. A gente foi uma colônia de exploração, né? Dom João VI dizia também, ele falava, você já tem a carteira, não precisa de salário. E isso, infelizmente, culturalmente, está muito arraigado entre nós. O melhor controle, eu trabalhei quase 20 anos numa promotoria que reprime a corrupção. O melhor controle é o preventivo. Não deixar acontecer. A austeridade. Nós estamos aqui implementando... austeridade, vai falar, como é que faz esse mecanismo? É prevenção. Prevenção. Controle preventivo, transparência e eficiência no controle repressivo. Aqui no controle preventivo, nós estamos procurando cortar gastos. Tivemos um convênio com o Tribunal de Contas do Estado, em que nós vamos fazer o controle da variação das despesas por meio de planilhas. O doutor Sérgio Siqueira Rossi, que é um craque, é o secretário-geral do Tribunal de Contas do Estado, um grande especialista, está em contato com o promotor Sérgio Sobrani, que é o nosso administrador, para a implementação dessas planilhas de controle de gastos. E a gente fazendo fiscalização. Para quando, presidente, isso daí? Tem um prazo já? Não, isso já tem que, já deveria estar, se não tiver, já para o mês de agosto. Já está aí. Isso é questão já de prioridade. Procurar dar a máxima transparência a tudo que é feito aqui, com a publicação desses gastos no portal da casa. E o NAI, que é o núcleo que está fiscalizando também, fornecendo todas as informações
de que o Ministério Público precisa. E a cada 100 dias o senhor também vindo a público para prestar essas contas. Afinal de contas, isso aqui pertence ao povo. Vamos ver mais uma pergunta aqui no telão? Meu nome é Beto de Oliveira Torres, eu faço arquitetura e urbanismo e eu moro no bairro da Pirituba. Presidente, como o povo consegue fiscalizar a atuação dos deputados estaduais eleitos? Olha, o melhor caminho, o mais fácil, é pela internet e pela TV Assembleia, aqui com o nosso canal. Verificar o que está acontecendo, cobrar a produção e exigir do seu deputado, aquele deputado em que o eleitor votou, exigir cobrar o que ele está fazendo, entrar no Facebook dele, no site dele, acompanhar o trabalho. O problema é que se você perguntar aqui, o nosso telespectador, você se lembra do deputado estadual no qual você votou? Ou você chegou na hora, catou um santinho que estava ali no chão, a caminho da urna, pediu na véspera para alguém dar o nome. Então como é que você vai fiscalizar se você nem sabe em quem você votou? Tem que acompanhar, tem que olhar o site da Assembleia, tem que olhar todos os deputados, o trabalho que eles estão fazendo. Liga a TV Assembleia, nós estamos procurando aumentar o nosso horário de participação. Vai ter um pouco de mídia espontânea para cá, porque estamos com algumas ações importantes. Veja o passado do candidato para você projetar o futuro. Então procure se conscientizar. E para acompanhar, todos os meios de comunicação possíveis e imagináveis. E use a nossa ouvidoria. O caminho mais prático é entrar no site da Assembleia. O segundo, que é muito importante, liga a TV Assembleia. Nós estamos entrando num horário um pouco de madrugada, vamos trazer esse horário mais para cá. Nós estamos já tomando providências para transmitir ao vivo as sessões que ainda não são transmitidas e cobrar. Os deputados nada mais são do que seus representantes. Só estão na Assembleia porque vocês colocaram eles lá. Então acompanhe. Aliás, deputado, nós estamos ao vivo neste momento, exatamente no nosso portal, que também tem um telefone 24 horas para quem quiser acessar, ligar aqui para a Assembleia, enfim, fazer denúncia, conversar, saber mais. E qualquer coisa também, aqui fica na Avenida Pedro Álvares Cabral, em frente ao Ibirapuera. Daqui a Casa do Povo, as portas estão sempre abertas. Mas, presidente, mais uma perguntinha aqui na tela, vamos ver? Meu nome é Helenilson Machado Valadão, sou advogada do bairro Bela Vista de São Paulo. E eu gostaria de saber do senhor, presidente, por que alguns projetos demoram tantos para ser votados e outros são votados rapidamente? Por que alguns ficam tantos anos em discussão? E aí, presidente, explica como é que é essa movimentação aqui, que às vezes até quem está dentro da casa não entende. Os projetos do Executivo chegam normalmente com regime de urgência e são aprovados com maior agilidade. Outros projetos, muitas vezes, são projetos inconstitucionais ou inviáveis e ficam ali parados na ordem do dia. Agora, a pergunta que ela fez, eu respondi na minha posse. Não dá para ficar projeto parado, demorando para ser votado. O que tem que acontecer é o seguinte, criou-se uma expressão aqui na Assembleia que é POD, pronto para a ordem do dia. Eu fui procurar na Constituição, não achei o que quer dizer pronto para a ordem do dia. Não é regimental. Ou tem ordem do dia, ou não tem ordem. Está na ordem do dia, tem que votar. Tem que votar. Então, o que nós fizemos? Ela falou o nome, é Valadão, né, doutora Valadão? Isso. O que nós fizemos? Nós procuramos diminuir a pauta de 870 projetos. Tinha projetos de 97, 96 aqui. Em 2015, claro que ela tem razão de estar celeridade. reclamando. Já foram votados. Eram vetos que precisavam ser derrubados. A hora que nós zerarmos essa pauta, todo projeto que chegar na ordem do dia tem que ser votado. Todo. O projeto é ruim. Discussão. Se ele é ruim, que seja rejeitado. Se ele é inconstitucional, que seja rejeitado. Se ele é bom, que seja aprovado. Os deputados têm que debater, têm que votar os projetos. Não dá para empurrar com a barriga o problema. Esse é um dos principais trabalhos. É o nosso trabalho. Então, essa crítica que ela faz, uma crítica correta, pertinente, oportuna, de quem está linkada no que está acontecendo, é uma crítica que nós temos que responder com ações concretas. A primeira nós fizemos. Tiramos 650 projetos da pauta, que estavam parados, votamos outros 84 novos que chegaram e pretendemos zerar essa pauta. Só não zeramos porque ainda estamos em negociação política, que é normal e tem que ser feito. Esse movimento é normal, né? É normal, mas nós temos que fazer realmente esse ritmo de produção. Um país jovem como o nosso, que precisa crescer, que tem uma população jovem, com tantas carências,
Ele tem que crescer, não pode ficar parado, andando num ritmo letárgico como está acontecendo. Como estava antes. Presidente, nosso tempo é super curto. Que pena. Pois é, a gente está ao vivo, a gente tem que aí continuar esse caminho, senão a gente vai atrasar tudo de novo. Temos que acompanhar aí o seu caminho e a sua velocidade. A gente não pode deixar a população na mão. O programa Por Dentro da Política, com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o deputado estadual pelo PSDB, Fernando Capês, fica por aqui. Uma boa semana para todos vocês que nos acompanham. Até o nosso próximo programa. Tchau. Muitíssimo obrigada.